Existem várias dúvidas que permeiam nossa iniciada, o nosso começo para educar nossos filhos em casa. Essas dúvidas, elas são normalmente bem pontuais e elas representam a grande maioria das pessoas que querem educar em casa. Nós já sabemos que educar em casa não é a parte mais fácil, a gente precisa se dedicar, precisa ser responsável, assumir essa responsabilidade. Então nesse vídeo aqui eu quero sanar essas dúvidas, eu quero responder ela em forma de vídeo, aquilo que a gente já tem no relatório base, que é aquele que nós fizemos no Educalar, para que a gente consiga deixar mais claro, e eu vou responder, quem sabe se necessário, eu vou fazer algum comentário em cima de cada pergunta que eu vou responder aqui, tá bom? Só para não esquecer, eu vou conseguir responder algumas perguntas nesse vídeo para não ficar muito longo, e aí eu vou dividir esses vídeos de resposta das principais perguntas em vários vídeos. Se você quiser saber quais são as perguntas que eu vou estar respondendo e você quiser saber os comentários que eu vou fazer de cada pergunta, então leia primeiro as perguntas que vão estar aqui na descrição. Ali você vai conseguir ver quais são as perguntas que eu estou respondendo. Se você precisa ter a resposta de alguma delas, fica no vídeo, veja ele até o final, porque eu acredito que vai valer bastante a pena. Se não tiver nesse vídeo, vá procurando outros, que ele deve estar numa playlist, e você vai conseguir ter as respostas que você precisa para começar a educar em casa, ou às vezes que já começou a tirar suas dúvidas, tá bom? Pergunta que a grande maioria das pessoas se faz, ou quem é contra gosta de nos colocar, né? A educação domiciliar no Brasil é crime? A resposta é não. Até o julgamento do ano passado, para quem não lembra ou para quem não acompanhou, tinha um julgamento de uma família de Canela, no Rio Grande do Sul, estava lutando para que a educação domiciliar, na verdade um recurso específico, fosse reconhecido. E naquele julgamento, que era o recurso 888-815, que foi julgado ali em setembro, se eu não me engano, os ministros decidiram que a educação domiciliar no Brasil não é inconstitucional, não é crime, como muitas pessoas tinham falado ou falado. E aí, naquele caso, eles sugeriram que as famílias que têm interesse em educar seus filhos em casa corressem atrás dos parlamentares, dos deputados, dos vereadores de sua cidade, para que fosse elaborado lei, para que fosse constituído projetos de lei no Brasil, e isso, nesse momento, existe em vários estados e em várias cidades. Então, para você que tem essa dúvida se a educação domiciliar é crime ou não é crime, não. Ela não é crime no Brasil, e existem muitas pessoas lutando para que exista uma regulamentação sadia, para que a gente consiga ter a liberdade de educar os filhos em casa. Quando que uma família que decide educar seus filhos em casa deve começar? Essa é uma dúvida muito comum e eu acredito que é uma dúvida muito interessante, porque assim, a gente muitas vezes pensa que para começar a educar seus filhos em casa a gente precisa começar quando eles estão em idade escolar. E bem pelo contrário, nós acreditamos que é muito importante, se você ainda não tem filhos, se você até não é nem casado, mas deseja educar seus filhos em casa, que você comece agora. Por que isso? Existe muito material que você precisa estar a par, você precisa adequar a sua mente, você precisa se capacitar. A gente precisa entender que existe um processo, e esse processo começa por nós, pais, que precisamos nos adequar ao sistema, um novo modelo de educação. Então você vai precisar ler mais, você vai precisar desescolarizar sua mente, você vai precisar conhecer os métodos que existem. Então se você puder começar a fazer isso antes de casar, ou se você está recém-casado, ou seu filho ainda é bem pequeno, faça, porque você vai ganhar muito tempo fazendo isso. Você não vai precisar depois ficar se estressando entre ter que educar a criança à tarde e ter que estudar o material durante a noite ou durante a manhã. Então assim, fica muito apertado e às vezes muito estressante. As famílias que desejam e têm interesse em educar seus filhos em casa, elas são contra a escola? Não, não necessariamente. Muitas famílias decidem educar em casa pela qualidade de ensino, muitas famílias decidem educar em casa porque as crianças têm sofrido algum tipo de sofrimento na escola, no sentido de bullying, ou muitas vezes uma pressão, ou às vezes a violência. Então existem muitos fatores, mas não necessariamente a família que decide educar em casa é contra a escola. Pode existir casos que a família fica contra a escola, sim, por N fatores e pelo que ela tem vivido e visto. Mas isso não é uma regra. Existem escolas boas no Brasil, elas são raras, mas elas estão aí. O que acontece é que o Brasil é um país muito grande, um país continental, ele é gigante, não tem como a gente simplesmente depender do sistema e falar assim, olha, eu vou tentar achar uma escola boa e ela fica a 1000 quilômetros da minha casa, vou comprar um avião e vou levar meu filho todo dia. Isso é impossível, uma utopia.
quais são as etapas para quem quer começar a educar seus filhos em casa. Então, essas etapas eu basicamente defini pelo que eu acho importante cada família conhecer, e eu estruturei um modelo de etapas para que você possa começar a educar seus filhos em casa, que é o quê? Primeira coisa, definir uma rotina. Uma casa sem rotina e uma casa sem disciplina, não adianta nem querer começar qualquer etapa, porque se você está no caos, se você está na bagunça, você não consegue começar a educar. E aí você precisa conhecer a sua motivação. Depois que você conhece a sua motivação, tudo fica mais fácil. Se acontecer, sei lá, um possível processo, enquanto esse processo de regulamentação está acontecendo, você vai estar lá bem estruturado, dizendo, dependente da situação, eu vou continuar educando meus filhos em casa. Depois que você está motivado, o que você precisa fazer? Você tem que se conhecer. Não adianta nada você falar assim, olha, beleza, eu quero educar em casa, eu estou motivado, mas você não se conhece, você não conhece os membros da sua família. Por que isso é importante? Porque através dele, você vai conseguir ter bem sólido um conhecimento do que é bom e o que é ruim, por exemplo, para os seus filhos. Você que fez ali, está motivado, conhece a família, você precisa conhecer os métodos. Quais são os métodos disponíveis? Não adianta você pensar assim, olha, eu estudei lá naquela escola, eu vou pegar aquele método que eu pegar, vou comprar uma carteira, uma cadeira ali, um quadro negro e vou ensinar meu filho em casa. Não é assim que funciona. A gente precisa conhecer os métodos que estão disponíveis para nós. Por exemplo, a gente tem falado bastante de educação clássica cristã aqui na Educalar, tem falado bastante de Short Mason, a gente tem vários artigos, se você quiser dar uma lida lá em blog.educalar.com.br, mas é importante que você fique bem por dentro desses métodos. Para você falar assim, olha, eu gostei um pouquinho de casa, então vou misturar um pouco e vou educar meu filho em casa. Se você não fizer isso, você vai se estressar. Você vai muitas vezes querer trazer a escola para dentro de casa e isso vira um estresse, vira um inferno dentro de casa e não é o que a gente quer. Passou por esse processo, o que você tem que fazer? Começar a planejar. Eu entendo que esse processo de começar a educação domiciliar, ele vai até o planejamento de forma pré-educação. Então, assim, foi até o planejamento, depois, claro, você precisa começar a implementar isso, mas chegou no planejamento, você já tem um bom começo estruturado, porque você consegue organizar e falar assim, agora eu estou apto a começar a educar meu filho em casa. Então, rotina e disciplina como pré-etapas, motivação para começar a saber se você realmente tem interesse, autoconhecimento, para falar assim, não, eu conheço os membros da minha família. Depois a terceira etapa, que é a questão da gente conhecer os métodos e começar necessariamente a planejar a educação durante o ano.